Seja bem-vindo ao Trail Tropical. Nesse podcast, conversamos com pessoas que compõem a cena de corrida de montanha no Brasil, com o objetivo de conhecer os bastidores delas, nos inspirar com suas histórias e aprender com suas experiências para que possamos nos tornar corredores de montanha cada vez melhores, curtindo esse processo cada vez mais. No episódio de hoje eu converso com Bruna Fonseca, uma atleta que já viveu experiências incríveis no trail running, incluindo sua participação na final do Skyrunning em 2023 na Itália. Ela compartilhou como foi esse momento, os desafios que enfrentou e o que aprendeu competindo entre os melhores do mundo. Mas a jornada da Bruna no esportes também teve momentos de adaptação. Após uma lesão, ela precisou mudar a estratégia temporariamente e optou por competir em VK. Conversamos sobre como foi essa transição e os aprendizados que vieram com essa experiência. Falamos também sobre sua rotina de treinos, os elementos que ela não abre mão na preparação e os desafios mentais que já enfrentou no esporte, incluindo aqueles momentos em que pensou em desistir e o que fez a seguir em frente. Além da performance, Bruna também se dedica à criação de conteúdo no Instagram e no YouTube, no seu canal que ela compartilha com seu namorado, que é triatleta profissional. O conteúdo vale muito a pena de acompanhar. Ela já teve a chance de correr em lugares incríveis pelo mundo, como um trekking em um vulcão ativo no Chile e partes do caminho de Santiago da Compostela. Ela contou qual dessas experiências mais a marcou e como que o trail running impacta a sua vida dentro e fora das trilhas. Foi um papo inspirador sobre desafios, evolução e histórias que as montanhas nos proporcionam. Espero que curtam essa conversa com Bruna Fonseca. Bruna Fonseca, seja bem-vinda ao Trail Tropical. Obrigada, é um prazer estar participando aqui com você. Eu queria começar esse nosso papo aí perguntando para ti sobre como que foi participar da final do Mundial de Skyrunning em 2023, né? Que tu teve a oportunidade aí de representar a seleção brasileira lá nessa prova. Eu queria ouvir de ti como é que foi esse momento e quais os maiores desafios, talvez, que tu enfrentou naquela competição. Então, acho que talvez desses meus 3 anos, né, de trail, foi a prova que eu posso dizer o momento que foi mais memorável, assim, da minha carreira. É, Porque era uma final mundial de skyrunning e foi a primeira vez, né, que eu pude representar o meu país numa competição, vestindo, né, o uniforme da seleção. Então acho que isso é muito legal, assim. Não sei se vou poder viver isso de novo, então eu queria também aproveitar muito daquele momento. Eu pensava nisso toda hora, assim. É um momento único. Eu acho que eu ainda me considero uma atleta jovem no meu esporte, então eu acho que eu ainda tenho muito para aprender, tenho muita bagagem, né, para ganhar. E naquele momento era o meu primeiro ano de trail de skyrunning. Então, já no meu primeiro ano eu pude conquistar essa vaga, né, e participar dessa final. E eu dei tudo que eu tinha, eu aproveitei como eu pude, mas como eu falei, eu era muito recente ainda, tinha sido meu primeiro ano, né, das minhas competições, digamos ali na casa dos 20 quilômetros, e eu já consegui essa vaga, foi super especial. Lá, estar naquele lugar, né, foi a primeira vez que eu fiz uma prova fora, foi simplesmente incrível ver atletas do nível que a gente viu lá. Também foi incrível, né, estar na largada com aquelas pessoas que até então são os melhores do mundo, foi surreal, assim. Foi uma prova super dura, difícil, a gente sabia já, né, foi a primeira vez também que brasileiros fizeram aquela prova, então a gente já sabia que a gente tinha, né, estava indo mais para ganhar experiência, para viver esse momento mesmo e para estar abrindo portas, porque como foi a primeira vez, né, que a gente pôde participar, assim, dessa prova, desse momento, mas eu acho que fica o legado, né, a gente já pôde abrir uma porta e aí depois nesses anos seguintes, essa participação do pessoal nas provas internacionais já está aumentando, já está crescendo muito. E o que que tu mais aprendeu com essa experiência, né? Eu imagino que passou bastante tempo, né, com outros corredores que já são, né, nomes assim conhecidos aqui no Brasil, né? E teve essa interação com o pessoal lá de fora, dos outros países também. Tu consegue pensar em alguma coisa assim que tu aprendeu dessa experiência? Eu acho que a gente tem muito que aprender. Lá,
eles já nascem assim, o trail para eles já é uma coisa de infância. Eu acho que isso é a maior diferença ainda. A gente é um país que ainda está muito atrasado em relação aos outros países. Né? A gente está ainda começando, patinando aqui, apesar que a gente está conseguindo mostrar bastante o nosso esporte, ele está crescendo muito hoje em dia, mas eu acho que para eles lá isso já é uma coisa assim que eles estão décadas na nossa frente, sabe? Então, acho que o que eu mais pude me encantar, assim, é isso, de ver as crianças já subindo montanhas, né? Lá a criança já ganha um tênisinho de trekking e qualquer coisa é motivo para fazer um trekking. Aqui a gente ainda demora muito, tem isso de, será? Vai para montanha, perigoso, não vê isso ainda como um esporte, né, decretado. Então, acho que isso foi o que mais me chamou a atenção, assim, mas eu acho que a gente é, tem muito a aprender, mas a experiência foi incrível, foi maravilhoso. E você comentou que foi no primeiro ano que você estava correndo trail, né? Que você conseguiu essa vaga para representar a seleção lá. Como que foi esse processo para ti de conseguir essa vaga? Assim, foi algo que tu mirou mesmo e tentou ativamente ir atrás dessa vaga aí? Ou foi algo que aconteceu meio que, né? Você foi fazendo as provas ali e quando viu tinha uma pontuação ou correu uma prova que se classificou para isso? Então, em 2022, até eu comecei no trail dessa forma, meio sem querer. Eu fiz a Jaraguá Sky em 2022, os 13 quilômetros, e era a minha segunda prova trail. Um dia um casal de amigos quis me levar assim para a montanha e eu corria no asfalto, estava também recém começando na corrida. E esse casal de amigos sugeriu: vamos correr, a gente conhece ali um morro, talvez você goste. E aí eles me levaram para a montanha. Eu gostei, me dei bem, mas eu não tinha tênis específico, não tinha mochila de hidratação, nada. E eles até me deram de presente uma mochila e falaram: vai ter uma prova que é dos nossos treinadores, eles são muito legais, o clima é legal, então que tal se você fosse fazer essa prova com a gente? E eu gostei da ideia, comprei assim pela viagem, pelo momento ali. E não, aí comprei um tênis específico para trail, né, com os grips. Nem sabia direito usar, não treinava específico para isso. Mas eu fui a campeã da Jaraguá Sky daquele ano. E aí, a Débora Van Dijk, que hoje é minha treinadora, que naquele momento é a organizadora da prova, ela gostou de mim, né? Achou que eu tinha um potencial e me chamou para treinar com ela. E aí que a minha vida mudou. Eu comecei a treinar especificamente para o trail, isso em 2022. Mas ela já tinha pretensão. Ela falou: eu acho que você se encaixa nesse perfil. Naquele momento, até ela perguntou: eu tô precisando de um atleta para seleção juvenil. Quantos anos você tem? E eu falei: Débora, eu tenho 30 anos. Ela falou: então não dá. Mas ela falou: mas tem vaga, né? Você pode ir pro adulto. E aí ela começou a me treinar e ela achou que eu tinha potencial, que dava certo. Eu adorei a ideia, porque depois que eu fiz a Jaraguá, realmente eu mudei, né, o meu foco para a montanha. É um caminho sem volta e eu gostei dessa energia da montanha. E aí, em 2023, a gente iniciou o ano, então, já pensando em fazer para participar, né, para ter a convocação, para ir para o Mundial e tal, precisar, para ser da seleção, na verdade, precisava participar de três. Não, mentira. Errei aqui, ó. Errei tudo. Vamos voltar. Para poder participar do Campeonato Brasileiro, precisava ter três provas. E aí o intuito dela era: vamos ter essas três provas, pontuar, e eu quero que você fique entre as 20 meninas, entre as 20 melhores brasileiras desse ano. E aí foi essa a ideia que eu comprei. Falei: tudo bem, então vamos treinar, vamos tentar pontuar, né, em pelo menos três provas do circuito. É, E assim, num primeiro momento, eu confesso que a gente não pensava. Em seleção era uma coisa que estava bem longe, assim, para mim, né? Participar de uma final, ser selecionada para ir para o Mundial, estava bem distante. A prova do Pico da Bandeira foi a primeira prova do ano. Então começou em março. Eu ainda nunca tinha feito mais do que 20 quilômetros na montanha.
E essa foi a primeira prova que abriu o calendário. Fui para a prova, para o Pico da Bandeira, e fui a campeã. Foi lá que eu consegui direto já a vaga para participar da final mundial. Só que até então eu não sabia disso. Então eu fiz a prova, ganhei, me surpreendi muito. Eu não estava esperando também por isso, porque foi uma das provas mais difíceis que eu já fiz. E alguns dias depois veio essa notícia de que a campeã, o campeão teriam esse ponto, essa vaga direto que iria já participar dessa final em Limone. E aí eu não tive dúvidas, assim, eu falei, eu vou trabalhar o ano inteiro para isso, vai ser a minha prova-alvo do ano, mas eu quero participar, porque eu acho que uma experiência dessas a gente, sabe, eu não sei quando eu vou ter de novo. Então eu não queria desperdiçar. E aí, durante aquele ano, eu fiz, né? Eu pontuei, fiz as 3 provas, como a gente imaginou. E acho que a gente foi muito melhor do que imaginava. Então, a nossa pretensão era ficar entre as 20 meninas, eu fui a segunda do ranking. Então, acho que foi um saldo super positivo, assim. Pô, com certeza. E, assim, você comentou que você estava na corrida há pouco tempo, assim, e aí você começou a correr essas provas de trail, assim, né? E logo, né, que começou o trail, você já teve esses resultados expressivos, assim, né? Com Jaraguá Sim. Sky, depois Pico da Bandeira, assim. Tem alguma coisa aí que eu perdi, assim? Você já tinha uma base de algum outro esporte, assim, antes, que uma base aeróbica bem trabalhada, assim, que foi fácil de fazer essa transição, que tu conseguiu traduzir isso, talvez, para os outros esportes? Ou a que tu acredita, assim, esses resultados tão bons que tu teve em tão pouco tempo no esporte? Não, eu não tinha base de praticamente nada. Eu era aquela aluna da educação física que não gostava da aula, que pedia para minha mãe escrever na agenda que eu estava doente para não fazer. No colégio, assim, eu até às vezes praticava alguns esportes, porque tinha que fazer, mas o meu esporte que eu mais gostava era o xadrez, porque eu podia ficar quietinha, sem me movimentar muito. Ali depois, durante a minha adolescência, um pouquinho mais velha, eu comecei a fazer academia, musculação, mas mais por uma questão de saúde mesmo, de bons hábitos. Mas que eu comecei a correr mesmo foi durante a pandemia, então foi relativamente, né, recente ali. E aí foi naquele período de pandemia que também a gente ficou mais fechado em casa, então não tinha como medir isso, era realmente uma corrida estritamente para o mental. E aí, quando voltou da pandemia, é que eu comecei a correr de verdade. Então, eu posso dizer que foi ali depois dos 30, né? Com 30 anos, mais ou menos. Acho que nunca é tarde, então que bom que deu certo e que eu descobri isso, né, a tempo. Às vezes eu também fico pensando se eu pudesse ter começado antes, lá durante a minha infância, né, como seria hoje? Mas também ao mesmo tempo eu penso que talvez não era para ser, que eu não, talvez não estaria focada, não encararia a corrida como eu encaro hoje, não teria os mesmos objetivos, né, as mesmas vontades. Então eu acho que eu descobri a corrida ali no momento que era para ser. Quando eu ganhei ali a Jaraguá Sky, que eu me descobri ali na corrida e no trail, eu também praticava CrossFit como uma atividade ali complementar, mas isso foi durante um período bem curto ali. Então era um período mesmo que eu fazia mais musculação e realmente me descobri na corrida, assim, nas primeiras idas já correndo, eu iniciei com um professor que já nos primeiros dias falou: Mas você já corre, né? Mas você tem talento, tem alguma coisa diferente. Eu acho que eu me dei bem mesmo, me descobri. Pô, que legal. E tu passou, né, nesses últimos anos agora por um período, né, de recuperação, de uma lesão, precisou aí adaptar os treinos, optando por competir em uma prova de VK, né? Como que foi Sim. essa estratégia aí? Talvez o que que tu aprendeu com essa experiência? Então, se eu pudesse dizer, eu acho que o ano passado inteiro, assim, foi um ano de adaptações. Porque eu iniciei daí o ano lesionada e tive um edema ósseo na tíbia, grau 4, e eu precisei ficar pelo menos 3 meses sem poder correr. E aí, para quem corre, você sabe que é muito difícil a gente ficar
um período, ainda mais assim, um período grande, né, sem correr. Mas não estava nos meus planos desistir ou parar, então eu precisava de alternativas. E aí foi nesse período que, buscando alternativas, eu também iniciei outros esportes. Comecei a nadar e pedalar, coisas que também eu jamais imaginei na minha vida. Eu sempre tive pânico de água, medo mesmo. Eu nunca entro em piscina, praia, nada. Eu adoro a praia, mas eu era daquelas que ia na praia, ficava só no sol, não colocava nem o pé no mar. E quando eu me deparei com esse período de que eu quero voltar a correr, eu preciso de alguma coisa para manter o meu condicionamento. Eu não posso perder tudo que eu já fiz. Então, quais alternativas a gente tem? E as alternativas eram adaptar, tentar manter o condicionamento tirando impacto, que é pedalar e nadar. E assim eu fui nesse período de 3 a 4 meses intensificando essas outras modalidades. E chegou abril, que era a época da minha primeira prova, que era Jaraguá Sky, que era uma prova que tanto tinha me marcado nos outros anos e eu não queria deixar de participar. Então, quais eram as opções que eu tinha? Fazer uma prova mais curta e que fosse de subida, porque o que mais pegava era o impacto das descidas, né, para o meu edema. Eu já estava ali, já estava melhor, mas ainda estava voltando sem volume. Então, eu não tinha muita opção a não ser é, fazer diferente, né, fazer o que eu podia fazer. E aí, eu fiz o meu primeiro VK e até que não foi tão ruim, gostei. 2 meses depois, eu fiz o VK de novo do Mestre Álvaro, que foi um dos VKs, acho que mais difíceis, uma das provas mais difíceis que já me marcou lá. E eu também pude participar lá do VK e deu super certo. Então, eu acho que o ano passado me mostrou muito isso, assim, essa questão de resiliência, sabe? De me adaptar às situações para poder continuar praticando o meu esporte. Ah, isso é legal. E também, se tu consegue aprender alguma coisa, né, ou tirar algum ensinamento ou alguma vantagem de algo que tu via como uma derrota, aquilo ali pode virar uma vitória, na verdade, né? Sim, Então, essa lesão aí te deu essa oportunidade de te preparar para um VK e talvez essa experiência aí te tornou uma corredora hoje de trail mais com forte, assim, certeza. né? Tu se preparou melhor nas Até subidas, porque assim, o meu então. ponto fraco são as subidas. Eu sempre, desde o começo, eu tinha muita mais facilidade nas descidas do que nas subidas. E eu sabia que isso era um ponto fraco meu. E por mais que a gente viesse treinando, né, para melhorar nas subidas, mas foi só quando eu percebi que ali treinando específico para o VK e depois fazendo um VK, que eu tinha melhorado bastante no meu ponto fraco. Então, eu acho que sempre a gente, né, tem o que melhorar e às vezes alguma coisa que a gente julga como ruim naquele momento, que claro, ninguém gosta de lesionar, mas às vezes essa lesão vem por algum motivo para mostrar uma falha, uma deficiência, alguma coisa que a gente precisa melhorar e serviu para isso, acabou me abrindo outras portas, outros caminhos. Hoje eu também estou usando dessas outras modalidades que eu aprendi para também me ajudar com o volume, né, para essas outras situações. Imagina só, você está no meio da trilha, o sol castiga, a subida não acaba nunca e sua boca está mais seca que o sertão em fevereiro. Você tenta pegar sua água e o zíper emperra. Você puxa, ele trava. Você puxa mais forte, ele arrebenta. Seu gel voa para a mata e agora, além de desidratado, você está patrocinando o lanche da fauna local. É por isso que escolher um bom colete de hidratação faz toda a diferença. E se tem uma marca que entende isso é a Alto Estilo. Eles fazem equipamentos esportivos há mais de 40 anos e criaram esse colete junto com corredores, pensando em tudo que um corredor de trilha precisa. Ele não tem zíper para não te deixar na mão, ele é leve, expansível e veste como uma segunda pele. E tem bolsos estrategicamente posicionados para você acessar água e comida sem precisar parar. E o melhor, enquanto algumas marcas gringas cobram quase o dobro por um colete assim, esse aqui é feito aqui no Brasil, com qualidade excelente e um preço muito mais acessível. Se você quer correr leve, sem estresse, sem perder tempo brigando com o zíper, dá uma olhada no colete de hidratação da Alto Estilo. Entre no site autoestilo.com e enquanto estiver lá, sinta-se à vontade para usar o cupom TRAILTROPICAL5 para 5% de desconto em todo o site.
É Trail Tropical 5 para 5% de desconto. E como que tem sido essa tua experiência com as outras modalidades, assim, né? Não sei se o pessoal conhece, te acompanha lá no YouTube, né? Tem um canal junto com o teu namorado, que é um atleta, né, de triatlon, e imagino que treinar junto com ele, ou pelo menos assim, aprendendo, né, com o treinamento dele, né, que a gente como corredor, às vezes a gente gosta de focar na corrida e às vezes as outras são acessórios só, Sim. né? Mas como que tem sido para ti essa experiência, assim, de se aventurar nesse mundo dessas outras modalidades aí e tendo, né, alguém perto de ti, assim, que se dedica a essas três modalidades, né? É, então, até ano passado, muitas pessoas acharam que eu ia ser triatleta e acharam que o Luiz Henrique hoje ia virar trail runner, né? Porque ele acabou participando de algumas provas comigo. Mas eu acho que foi muito legal, assim, essa nossa troca, pra gente até acabar conhecendo os esportes um do outro. E aí a gente até documentou isso, colocou lá no nosso canal, que a gente tem o maior carinho em colocar lá. A gente adora colocar nossas viagens, nossas aventuras e nosso esporte, que é, né, o que basicamente o que a gente mais adora fazer. E mas aí serviu pra gente ver mesmo que não, cada um fica no seu esporte. Esse ano ele tá super focado no triatlon. Ano passado ele acabou fazendo só algumas provas comigo porque encaixou no calendário, o calendário dele estava reduzido, mas esse ano já vai ser impossível. E para mim serviu assim para ter certeza de que eu não quero fazer triatlon, eu realmente só vou utilizar esses outros esportes no que for necessário agora de volume, né? Porque eu tenho ainda um pequeno problema com aumentar volume e sentir essa canelite. Então, a gente está fazendo alguns testes, está introduzindo essas outras modalidades para aliviar mesmo. Mas o meu foco é total no trail. Então, o que eu precisar fazer de outras modalidades vai ser para ajudar a construir e a equilibrar ali. O meu esporte é o trail, então é isso. Não vou ser triatleta. E o canal de vocês é muito legal, assim, eu gosto de assistir, assim, esse tipo de conteúdo no YouTube, e eu acho que aqui no Brasil ainda tem bastante espaço, né, tem pouca gente que produz um conteúdo legal, mostrando rotina, bastidores de treino, assim, e vocês é legal porque tem esse diferencial, né, não é só uma modalidade específica, né, o triatlo e o trail, assim, né, então isso é legal, e eu vou deixar aqui na descrição também o link aí pro canal de vocês, e recomendo aí o pessoal que tá ouvindo de ir lá assistir, se inscrever, porque é um conteúdo muito bom mesmo. Legal, a gente faz com o maior carinho. É o trail tri. Ah, show. Treino trio. É, Bruna, como que é a tua rotina de treinos hoje? Dá um panorama pra gente aí, mais ou menos, como que é uma semana de treinamento sua, que dia que você corre, que dia que não corre, que dia que faz outras coisas aí, pra gente entender melhor como que funciona aí uma semana na tua vida. Então, hoje, basicamente, eu treino de 5 a 6 dias na semana de corrida. É, Nem todos esses dias, claro, são de intensidade. Aliás, a maior parte do tempo é baixa intensidade, né? E mais volume. Basicamente, 1 ou 2 dias na semana tem mais estímulos ali de velocidade. 2 dias na semana tem esteira com inclinação, que foi uma forma que a gente achou também de adaptar, porque eu moro no centro de Curitiba. Para eu poder ir para alguma montanha, existe toda essa questão da logística do deslocamento. Não é tão fácil, não é tão simples a gente achar montanhas aqui tão perto. Então seria mais ou menos 1 hora de deslocamento para achar um terreno com bastante altimetria. Então, para encaixar na minha rotina ali de, né, eu preciso fazer subidas. E aí a gente acabou adaptando a esteira com inclinação funciona bem para mim nesses momentos. Então, 2 dias da semana eu acabo fazendo esteira com inclinação também. E fim de semana, que é o meu treino mais longo, eu acabo fazendo daí terreno específico, terreno mais técnico. Também faço 2 sessões de fortalecimento por semana. Faço
uma ou duas sessões de fisioterapia também, aí essa fisio às vezes é mais voltada ou para ali quando eu preciso de alguma coisa de recuperação, se não também um trabalho mais preventivo, mobilidade, fortalecimento de tornozelos, que é o que a gente é muito exigido. No momento eu tô diminuindo essas outras modalidades, mas a gente acaba alternando, assim. Então, às vezes, quando tá com uma sobrecarga maior, aí tira um dia desses de corrida, coloca bike, ou em alguns momentos aí joga dois treinos no dia, um de manhã de corrida, fim de tarde uma natação, mais para relaxar. Mas, num geral, assim, eu diria que eu acho que pelo menos eu treino de 5 a 6 vezes na semana, e aí fazendo essas, né, variações, e sempre seguindo exatamente o que tá na minha planilha. Então, eu tento seguir criteriosamente, assim, o que minha treinadora, o que meu preparador físico passam. Se tá lá tantos quilômetros, eu faço exatamente aquilo, não gosto de fazer nada a mais. Sou bem criteriosa, assim, quanto a isso. Se é treino leve, respeito leve. Eu acho que já errei bastante nisso, então acho que se tá lá e, né, foi feita uma periodização, é para seguir aquilo que tá lá. E tem algum elemento do teu treinamento aí, de tudo que engloba o teu treinamento, que tu não abriria mão por nada? Pode ser algum treino específico, um treino de força, uma técnica de recuperação, alguma coisa aí que tu considera importante demais para tua vida de atleta? Hoje eu acho que eu foco bastante nisso, na recuperação. No sono, dormir bem, descansar bem, que até a convivência aqui com um triatleta profissional me fez perceber, né, e mudar alguns hábitos que me levaram hoje a ouvir mais meu corpo e cuidar desse descanso do pós com muito mais cuidado. Então, hoje, se eu não tenho uma boa noite de sono, se eu não descanso bem, eu não saio para treinar a intensidade. Tipo, né? Isso seria uma coisa, uma regra básica, assim, talvez cuidar daquelas regrinhas primordiais que é sono, alimentação. Então, eu acho que o que eu não posso pecar nos treinos é o combo ali. Não são os treinos em si, porque isso eu sempre fui muito disciplinada, assim. Eu acho que é o todo que envolve, sabe? E nesses teus anos aí que tu tá com a gente no trail, qual foi a prova mais difícil que tu já correu? Não necessariamente pela distância da prova ou a altimetria dela, mas pelo que aconteceu ali durante a prova. Qual delas aí que mais te desafiou? A prova mais difícil que eu já fiz, sem dúvidas, foi o Mestre Álvaro, os 40 quilômetros. Foi naquele ano que eu precisava pontuar as 3 provas, então foi no meu primeiro ano, né, em 2023. Eu ainda não tinha todo esse volume e a minha distância é essa distância de 20 a 30 quilômetros, mas aquela Sky Race tinha 38 quilômetros, que no fim fechou até 40. Então eu precisava daquela prova para pontuar, até por uma questão ali de calendário, era o que tinha encaixado, era a prova que eu tinha. Mas assim, eu consegui me preparar bem para ela, mas ela é extremamente difícil. Foi uma das provas, assim, ela é considerada, né, uma das provas mais travadas do Brasil. Então foram 40 quilômetros com 3.300 de altimetria, de desnível positivo. Durante a prova, eu tive uma entorse e rompi um ligamento do tornozelo, mas até então eu não sabia. Mas naquele momento eu conseguia correr e eu tava assim com um pouco de dor, me atrapalhou um pouco, mas em nenhum momento eu pensei em desistir. Tipo, eu pensei, eu só não vou continuar mesmo se eu não tiver condições, se tiver que vir uma maca aqui me socorrer. Caso contrário, eu vou terminar a prova. E foi o que aconteceu, assim, até diante de tudo, acho que eu consegui terminar bem. Eu levei 8 horas e 59 minutos, eu digo que foi o meu sub 9 ali.
foi o meu Ironman, assim. E sem dúvidas foi a prova mais difícil que eu já fiz. Até pela distância, que não é a distância que eu tô acostumada também, né? Mas quem sabe, quem conhece o mestre, sabe que ele é duro e que ele castiga. Então, foi uma prova bem pesada. E além desse conteúdo que vocês criam no YouTube, né, tu também se dedica bastante criando conteúdos no Instagram, né? Tu tem uma rotina bem grande de trabalho e como criadora de conteúdo também. Como que tem sido esse teu trabalho para ti? Como que tem sido, né, trabalhar com isso também, assim, e no momento você consegue se dedicar exclusivamente a isso ou você ainda está trabalhando com outras coisas também? Conta aí pro pessoal como que tem sido essa tua experiência, né, com esse tipo de trabalho. Então, já de um tempo pra cá, acho que eu venho buscado. Não foi uma coisa que aconteceu assim por uma vontade minha, mas foram oportunidades que foram acontecendo e quando eu vi, as pessoas já me enxergavam como uma produtora de conteúdos. E não foi algo assim que eu planejei, imaginei isso acontecer. Quando eu vi, eu já tava, né? Isso já tinha acontecido. E de um tempo para cá, eu tive que diminuir um pouco da minha carga horária. Eu sou cirurgia dentista de formação. Eu ainda atuo em consultórios, mas eu não trabalho todos os dias da semana ligado a isso. Então, eu diminuí a minha carga horária de consultório para poder também me dedicar a essa nova profissão, né, que é a produção de conteúdos. Hoje eu não consigo viver só das redes, então não consigo, não tenho ainda patrocínios que me garantem não trabalhar com a odontologia. Então, hoje eu me divido, né, com isso, mas a ideia é a gente, agora que eu já tô nesse meio, a ideia é a gente ir cada vez aprimorando mais isso e fortalecendo a nossa rede. É porque é um trabalho extra, né, que a gente tem. Às vezes as Sim. pessoas consomem, né, esse tipo de conteúdo, né, que a gente cria nas redes sociais, o podcast aqui, e acham que é tipo um negócio, só um Simples. hobbyzinho, né, que É, a gente tem ali. É, exatamente. Pô, o cara fica ali gravando uns videozinhos e tal, só que não, é um trabalho, pô, tu precisa se dedicar muito aí, sim, é sabe? muito Desde o momento que trabalho. tu pensa no conteúdo. Então, Exatamente. hoje, eu coloco na minha agenda manhã de produção de conteúdos, porque fora tudo isso de pensar, de planejar, né, são horas que envolvem a gravação, a edição também, que dá bastante trabalho. Então, eu encaro isso realmente como um trabalho. E depois do trabalho mesmo da postagem e tal, eu acho que para funcionar tem que ser dessa forma, né? Levado realmente como um trabalho. Então eu tô nessa fase de transição, assim, de carreira. E isso é muito interessante, né? Porque a gente que tá acostumado com o trail, né? E que às vezes o que o trail nos ensina, assim, né? Também, tanto o esporte em si, né? A corrida, né? Como também a corrida nas montanhas, né? Tem vários outros aprendizados que a gente pode ter disso, assim, né? Tu sente que talvez a mentalidade que o esporte ajudou a construir em ti, isso reflete também nessas outras áreas da tua vida, no teu trabalho, relacionamentos? Tu acha que isso faz sentido pra ti Com também, não? certeza. Eu acho que a corrida me ensinou muito, me ensina todos os dias o esporte em si, né? Eu acho que depois que eu entrei nesse mundo do esporte, da corrida, eu aprendi muito mais, assim, a cuidar de mim, a ser resiliente, a ser disciplinada. Aprendi a melhorar em vários aspectos da minha vida. Eu acho que o esporte, a gente consegue levar isso como um reflexo para nossa vida mesmo. Talvez hoje aconteçam problemas, situações no meu trabalho ou na minha vida pessoal que eu já sei resolver de uma forma muito melhor, muito mais tranquila, que eu já nem acho que foi um problema tão grande, porque o esporte já me ensinou em situações muito piores, sabe? Então, com certeza, eu acho que o esporte, né, consegue trazer isso para nossa rotina.
E é muito legal, tava olhando no teu Instagram ali, a gente que é do trail, que é da montanha, às vezes quando a gente viaja, assim, a gente tenta ir para lugares, né, que nos lembrem, né, da montanha, da natureza de alguma forma, né, e eu tava olhando ali no teu Instagram e tem algumas viagens, né, que tu fez que são relacionadas de alguma forma, né, ou com a natureza, ou com a A corrida de alguma maioria, forma né? também, eu vi um que... É, quase todas. Eu vi um que tu fez um trekking, né, num vulcão ativo lá no Chile, outros que estavam correndo trechos, né, do caminho de Santiago de Compostela, na Espanha. Dessas experiências aí que tu teve, viajando, fazendo esse link de viagem com corrida, qual dessas experiências mais te marcou e por quê, talvez? Ah, eu acho que a que mais marcou foi a final na Itália, os lugares que eu conheci lá e que eu pude correr lá naquelas montanhas. O trekking no vulcão do Chile foi incrível. É uma coisa que eu nem imaginava que podia ser feito, que podia acontecer. Foi uma experiência maravilhosa também e que coincidentemente também aconteceu nesse período que eu estava lesionada, então que eu achava que eu não podia, né, praticar e correr, e daí acabou que eu pude fazer um trekking, que foi uma experiência surreal também. Agora, né, viajando, eu pude viver a corrida diariamente num país diferente, num lugar diferente. E acho que desde que eu comecei a correr, era isso que eu imaginava. Eu queria era um sonho, assim, levar a corrida, o meu esporte comigo aonde eu fosse e poder escolher lugares ou viajar, né, já pensando em lugares para correr e vice-versa, correr para viajar, viajar para correr. Então, desde que eu comecei, eu sonhava, assim, poder ir para lugares e levar o meu esporte comigo. E acho que hoje é isso que está acontecendo. Para onde eu vou, aonde, né, eu estou, eu consigo, de alguma forma, correr e aproveitar aquele lugar do meu jeito. E é muito legal que no nosso esporte tudo que a gente precisa é levar um par de tênis, né? No máximo um par de tênis e a gente, né, tem a oportunidade de estar experimentando, né, e praticando esse nosso esporte, sem estar querendo criticar, claro, né, o Sim, esporte aí mas do é um teu pouco mais namorado, né? difícil. Mas, né, querendo ou não, é mais complexo, né, de tu conseguir experimentar ele em outros lugares, né? O nosso leva um tênis, tu consegue ali explorar aquele lugar novo de uma forma diferente, né, que tu não conseguiria talvez se tu não tivesse Sim, correndo ali e eu também, acho né? que isso tem muito a ver também com estilo de vida, né? Porque é eu conseguir fazer o meu esporte e levar a minha rotina para onde eu tô. Então eu sou realizada, assim, podendo ter essas experiências nesses lugares diferentes, foi incrível. E se a gente sai um pouco desses lugares mais distantes de ti e vem para os lugares mais perto da tua casa aí, tem algum lugar especial que tu gosta de correr, que é perto aí da tua casa? Tu comentou que tu mora em Curitiba, né? Então, imagino que montanhas ao redor aí da cidade não faltem, né? Então, tem algum lugar que tem é especial para ti? E talvez por que esse lugar é especial? Tem um lugar que eu fui bem recente que a gente tem o Pico Paraná aqui, que é a maior montanha, né, do sul do Brasil. E eu nunca consegui subir no Pico Paraná. Aliás, é uma das minhas próximas experiências, tá na minha lista ali. Eu preciso dar um check nisso logo. Mas eu sempre. Ele é difícil, né? Bem difícil tecnicamente e tudo. Então precisa de um tempo maior, precisa de guia e tal, de companhia. Então até agora ainda não encaixou. Mas a região ali perto do Pico Paraná, aquela cadeia de montanhas, eu fui recentemente e aí eu fiz os cumes do Camapuã, Camacuã e Tucum. E a gente tem uma vista linda para o Pico Paraná. Então, esse foi um dos lugares também mais lindos assim que eu fiz naquele dia, tava um dia especial, um céu azul, mar de nuvens, tudo que a gente gosta. E foi muito especial, assim. Então, eu acho que se eu pudesse escolher um lugar aqui para mim perto, que eu pudesse ir sempre, seria ali nessa cadeia que tem essa vista bonita pro Pico Paraná. Apesar, assim, de Curitiba, né, ser
aqui no centro a gente não ter tantos lugares, ter que se deslocar, porque diferente, por exemplo, da galera que mora em Passa Quatro, sei lá, já tá na porta de casa, né, com as montanhas, eu acho que a gente tem bastante opções aqui, tendo que se deslocar um pouco, mas a gente tem boas opções também. Aconteceu de novo. Você passou meses se preparando fisicamente para uma prova, treinando seus músculos para aguentar as subidas e descidas do percurso, praticando as técnicas de descida, fazendo treino de força na academia e no meio da prova você quebrou por não estar consumindo as calorias e os nutrientes que deveria. Hoje a gente sabe que a maior causa que faz as pessoas quebrarem uma prova de corrida tem relação com a ingestão calórica. Isso seria o equivalente a você ter uma Ferrari e não conseguir andar com ela porque não colocou combustível. Por isso eu tenho o prazer de apresentar o nosso parceiro Feedzone. A Feedzone é uma loja incrível que tem tudo o que você precisa para melhorar a performance nos treinos e nas competições. Eles são especialistas em nutrição esportiva e têm uma seleção gigantesca de produtos, desde géis, barras energéticas das melhores marcas do mercado. Eu só uso o site deles para adquirir os meus produtos e uma das coisas mais legais é que você pode montar seu próprio kit personalizado, combinando diferentes suplementos, sabores e até marcas e pegando exatamente o que funciona melhor para você. Eles têm marcas inclusive que são bem difíceis de encontrar aqui no Brasil e sempre tem uma novidade bacana para testar. Então se você quiser levar sua nutrição e recuperação para o próximo nível, dá uma olhada na Feedzone. É só acessar feedzone.com.br e conferir tudo que eles têm para oferecer. E se quiser 10% de desconto em todos os produtos do site, use o código TRAILTROPICAL10. O código é TRAILTROPICAL10 para 10% de desconto em todo o site. E Bruna, para você, quanto por cento do trail ele é um esforço físico e o quanto é um esforço mental que você está fazendo ali na hora da prova, assim? E talvez você tenha algum método, alguma estratégia aí que tu usa para atravessar aqueles momentos inevitáveis, né, de uma baixa em uma prova e continuar ali fazendo força? Eu acho que é meio que meio a meio, assim. Metade cabeça, metade, né, força, físico. É claro que os momentos difíceis vão acontecer, as adversidades vão acontecer na prova. O que eu sempre penso, eu tento sair o mais preparada possível, assim, questão de equipamentos, de tudo. Porque eu sei que as dificuldades ali na hora da prova vão acontecer. Tipo, talvez vai chover, o terreno vai estar mais difícil, vai ter mais lama, alguma coisa vai incomodar, o gel não vai cair tão bem. Não sei, vou virar o pé. Então, eu acho que estar daí com os equipamentos, estar com a alimentação ok, não deixar faltar água, não deixar faltar comida, tá com tudo que vai me dar conforto e segurança, eu acho que isso já também é boa parte para te ajudar a não quebrar e não ter mais motivo complicador ali na hora, sabe? Mas eu tento pensar sempre na linha de chegada. E um passo de cada vez. Porque às vezes a gente também já fica pensando tão lá na frente, assim, que a gente esquece que primeiro tem que subir aquele pedacinho, descer aquele outro, para depois chegar lá na frente, sabe? Então eu tento pensar ali mais é, a curto prazo, pequenos steps, do que depois, mas sempre visualizando a linha de chegada. Isso é legal, isso é talvez uma lição que a gente pode tirar também, né, do trail, da corrida, das provas, para o restante da nossa vida, assim, né? Às vezes, se a gente vive a vida sempre olhando lá para o que vai acontecer lá na frente e querendo só o que a gente não tem ainda, né, ou onde a gente não, querendo estar onde a gente não está ainda, a gente vive a vida muito mais ansioso, né, o tempo inteiro, achando que a gente está incompleto de alguma Exatamente. forma, assim, né? E na prova é a mesma coisa, a gente fica o Mas tempo esquece inteiro. que primeiro tem que subir essa pequena montanha para depois chegar lá na outra. Então, eu acho que é isso. Exatamente. E para você, o que que faz uma prova ser inesquecível? É o percurso, o clima, a competição dela, né? O nível de competição ali, ou a vibe do pessoal? E talvez qual prova foi assim para você? Eu acho que é um conjunto, assim. Mas eu sempre vou para as provas, é, já tentando ser otimista, assim, né? Eu tento estudar a prova o melhor possível antes, então.
preparada mesmo, sabendo que eu vou encontrar lá. Mas o trail às vezes é uma surpresa. E muitas das provas que a gente faz são lugares que a gente não esteve, não correu antes, não teve como fazer um reconhecimento. Então, por mais que às vezes a gente, né, olhou no mapa, estudou altimetria, imaginou aquilo na sua cabeça, sempre vai ser uma surpresa. Eu gosto muito das vistas, das paisagens, mas eu confesso que em alguns momentos, quando eu estou muito concentrada, assim, na prova, e é uma prova dura, e eu fui mesmo, né, para tentar performar, eu acabo conseguindo não curtir tanto, não olhar, não deslumbrar tanto a vista, eu não paro. Quando eu vou mesmo para competir forte, a gente acaba perdendo alguns momentos, assim, né, como esses que são mágicos. Mas daí tem o outro lado também, aquele lado de estar sempre com o coração na boca, de estar ali numa disputa legal, de, né, de ver, de vivenciar esses momentos que também é, são bem marcantes, assim, do esporte em si. Provas que me marcaram muito, assim, um dos exemplos é La Mission, que eu fiz ano passado, os 25 quilômetros, e foi uma prova duríssima, difícil demais. E a hora da chegada, aquele tapete, a hora que você pisa naquele tapete e que as pessoas estão ali te aplaudindo, gritando o teu nome, compensa tudo. Você esquece todas as dores que você passou naquelas últimas 4 horas, sabe? E é uma emoção que toma conta da gente, assim, tão grande. A hora que eu cruzei aquela linha de chegada, assim, eu falei, meu Deus, como eu queria, né, ter vivido e eu esperei esse momento. Então, eu acho que aí o combo tá perfeito. E tu consegue compartilhar com a gente algum erro que tu já cometeu na tua jornada de corredor aí? Talvez o que que tu aprendeu com esse erro? Pode ser algum erro de execução, de estratégia de prova, de maneira de treinar, alguma coisa aí que tu, olhando para trás hoje, né, vê como sendo um erro e talvez o que que tu aprendeu com isso? Acho que nas provas o maior erro é a ansiedade da largada e largar forte, porque uma hora a conta chega, principalmente nas provas de trail. A gente sabe que às vezes uma subida, né, 1 quilômetro de subida pode ser 1 quilômetro assim, muito extenso, muito demorado, muito técnico, então não respeitar isso, assim, de querer largar mais forte do que deve. Então eu prefiro agora sempre ser mais cautelosa e com calma ali no começo e ir desenvolvendo isso e tentar me guardar um pouco mais pro final. E aí no final eu dou, né, tudo que eu tiver, o que sobrou. É, E erro, assim, de treinos, de tudo, eu acho que um pouco é aquilo que a gente comentou antes sobre treinar forte. Eu acho que respeitar ali o que tá na planilha, respeitar o leve. Eu acho que hoje em dia também as pessoas querem muito, tem muito disso, assim, de se comparar. Tem o pace lá para postar no Strava. Então, às vezes não era exatamente aquilo que você precisava fazer. Talvez foi treinar com alguém, mas não era o teu dia de correr no pace daquela pessoa, sabe? Então eu acho que o que eu aprendi, assim, o que mais funcionou para mim foram respeitar essas coisas simples de adaptação para o meu treino, e isso me fez ali melhorar, conseguir treinar, encaixar melhor os treinos e depois também nas provas, respeitando ali, né, o meu condicionamento, a minha história, e não me comparando com outras pessoas. E pra gente chegando aqui nas nossas perguntas finais aí, Bruna, se um diretor de cinema fosse fazer um filme sobre a tua jornada no esporte, qual cena não poderia faltar? Qual cena, assim, tu acha que, pô, essa daqui tem que colocar no filme, porque seria talvez um highlight ali, seria uma parte mais alta ali daquele filme? E a segunda pergunta é quem que tu queria que te interpretasse nesse papel?
Então, eu sou bem ruim de filme, eu não sei muito nome, eu sou ruim, eu não assisto muito e não vou saber te dizer nomes de filme e de atores. Mas eu acho que o filme que faria todo sentido pra mim seriam aqueles filmes que vai dando tudo errado, assim, ao longo do caminho. Todo mundo fala, não, isso não vai acontecer, isso é raro, é improvável, mas comigo acontece, sabe? É, Dá um e exemplo aí aí pra aquele gente, dá um caos exemplo vai de um dando. caos desse aí, uma coisa improvável. Ah, um exemplo, por exemplo, o Pico da Bandeira, que foi a minha prova, que era a minha prova alvo, primeira prova do ano, Sky Race. Eu fui fazer um reconhecimento 3 dias antes. Nesse reconhecimento, um ninho de marimbondo caiu em cima de mim. Eu levei mais do que 40 Que picadas. isso? Eu achei que eu ia morrer antes de Caramba. fazer a prova. Sim, então naquele momento foi caos, pânico. Nossa. Eu só pensava, preciso pegar meu kit de primeiros socorros, vou usar pela primeira vez, tomei um antistamínico, vou pro hospital, sabe? E aí foi aquele desespero. No final, deu tudo certo, ainda bem também que eu não sou alérgica. É, E me recuperei ele bem. 2 dias depois estava pronta. A minha treinadora até brinca que foi veneno ativador de Pois pernas. é, eu ia dizer, às E vezes deu isso aí que tudo te certo. ajudou, né? Sim. Outros exemplos também. Já fui mordida por cachorro na trilha 2 vezes. Caraca. Esses dias, semana passada, encontrei uma jararaca, quase pisei em cima dela, mas deu tudo certo também. Eu acho que sempre tem um anjo da guarda ali protegendo, sabe? Tem. E no fim dá tudo certo, mas acontece bastante que, assim, seria a vida real, né? Uhum. Lesionar, ter que adaptar, vir a pé. Já outro momento também já aconteceu de ter uma segunda entorse, mas consegui terminar a prova super bem. Deu tempo foi grave ali, mas deu tempo de recuperar para a próxima prova, que foi La Mission. Fiquei ali uma semana sem correr, mas parece que aquele descanso também me fez bem. Então, eu acho que assim, eu sempre tentei daí levar tudo isso para o positivo, adaptar essas situações, ter paciência, ser resiliente. E aí, no final, sempre deu tudo certo. E quem que é uma pessoa que tu admira no nosso esporte e por que que tu admira essa pessoa? E tem várias meninas aqui que eu admiro muito. Letícia Saltori, foi sempre uma grande inspiração desde que eu comecei. Hoje, algumas meninas assim que eu vejo que se destacam muito, que eu levo mesmo como inspiração, é a Fran, que é Cole, a Jazzy, é, Mariana Scarpelli. Eu acho que nós temos vários nomes assim, né, do trail de meninos muito fortes e que eu busco me inspirar mesmo. Essas daí são só as brabas mesmo, só mulher braba mesmo. Exato. Mas eu fico feliz assim de ver que o nosso esporte está crescendo cada vez mais, né? Que antes, há 5 anos atrás, se falava em trail, a gente não ouvia falar muito, né? Era bem mais difícil. Uhum. E hoje a gente já vê várias meninas se destacando cada vez mais provas, a inclusão da mulher, né, nas trilhas. Antes também era um esporte bem mais masculino, hoje a gente já vê várias, né, meninas e comunidades de interação. Então, eu acho que tá funcionando, né? A gente tá aqui, tá aparecendo. Esse meu lado também da rede social tem muito disso, assim, de querer estar lá para poder chamar mais gente, né, para que o nosso esporte fique cada vez mais conhecido. Eu acho que essa tua presença, assim, nas redes sociais, né, de criando conteúdo, incentivando outras mulheres aí para as montanhas, acho muito importante, assim, porque realmente
tem poucas, né, mulheres criando conteúdo sobre isso, né? A gente tem várias atletas, assim, que compartilham, às vezes, né, um pouco da rotina, assim, mas mulheres criando conteúdo, chamando outras, assim, para ir também para as montanhas, é algo que não tem tanto, e eu acho que as mulheres precisam, né, mais do que o homem desse convite, no sentido de, né, de alguém que vai junto, que vai mostrar que talvez não é tão perigoso quanto parece, né? Então, acho que os homens, às vezes, né? Ah, beleza, vai, porque o risco é um pouco menor, né? Para as mulheres tem um pouco de mais risco envolvido, só que às vezes não é tanto risco quanto a gente acha que é assistindo o jornal, né? O jornal da televisão, assim, né? Então, tu estando ali vai incentivando essas mulheres e é um conteúdo que acaba ajudando muito, né, a estar levando elas mais para as montanhas e ter essas vivências aí e incentivar elas a estar praticando atividade física que sai um pouco desse contexto só da musculação, assim, né? Então eu acho isso muito legal aí, agrega muito pro nosso esporte também, né? Sim, perfeito. E é exatamente isso, assim, é alguém que assiste ali, uma menina que assiste que eu fui pra montanha e me manda uma mensagem: "Ah, eu sempre quis ir, nunca tive coragem, como que você pode me dar de dicas?" Ou, "Ah, me inspirei em você e hoje fiz o meu primeiro treino, fui pra montanha pela primeira vez." Então, é o tipo daí de feedback que a gente faz a gente, né, ver que tá no caminho certo e que se, né, você conseguir conquistar uma pessoa, ouvir uma mensagem dessa, já valeu, sabe? Então, eu acho que é exatamente isso, é criar uma comunidade cada vez maior e mais forte que a gente possa estar incentivando pessoas, levando mais meninas, né, a praticar esportes, a começar. Agora a gente vai ter na Jaraguá Sky. Esse ano eu vou estar correndo também. Tem um projeto que chama Juntas e Bravas. E desde o ano passado, a Jaraguá Sky já abraçou esse projeto também, de levar mais mulheres para a trilha. E esse ano, 4 meninas foram selecionadas para estar fazendo a sua primeira prova de montanha, 5 quilômetros, e eu vou fazer junto com elas. Então, elas estão recebendo agora treinamento nesses 4 meses até abril. E vai ser muito legal, assim, poder estar presente e participar desse start, né, na vida de 4 meninas, que pode ser que aconteça com elas o que aconteceu comigo. Eu precisei ali de uma virada de chave, de um start, um momento que aconteceu ali na minha vida, alguém me puxou e a minha vida hoje, né, se transformou a partir de um momento que foi ali uma coisa que eu não imaginava. Então, eu acho que é muito legal, assim, poder estar servindo como, de alguma forma, inspiração ou motivação, ou podendo mesmo mostrar, né, de forma informativa, talvez, né, sobre isso, sobre o trail, sobre o nosso esporte. Isso é muito legal mesmo, é muito relevante, assim, e agrega muito para o nosso esporte mesmo. E Bruna, fala mais pra gente quais são os teus planos para os próximos meses agora, para esse ano de 2025, onde que a gente pode te encontrar correndo aí nas provas. Bom, esse ano vão me encontrar correndo bastante. Eu tentei fazer um calendário mais enxuto, mas eu também tenho alguns objetivos para esse ano. Então, eu tô com, acredito que umas 10 provas para esse ano. O meu calendário é estritamente trail. Minha próxima prova agora é em Domit, Pedra do Baú. Depois eu tenho algumas provas da WTR. Esse ano eu participo agora, sou do time da The North Face. E aí a gente acaba fazendo, junto com o time, né, algumas provas da WTR. Então, o que eu puder estar participando nessas provas, que são pelo menos 3 ou 4 no ano, eu vou estar. Já confirmei Nova Lima, Campos do Jordão, a última que é Petrópolis, né? Serra do Mar. Petrópolis, exatamente. Aí agora em abril também vai ter Jaraguá Sky, que é a prova onde tudo começou para mim, que é uma prova muito especial, então vai ser a minha quarta participação. Essa não abro mão, e vai ter também esse projeto do Juntas e Bravas, então em um dos momentos eu vou estar
né, correndo, tentando performar. No outro momento eu vou estar participando desse momento com as meninas. Esse ano também pretendo participar de 3 provas do Circuito Sky, visando poder participar de campeonato brasileiro no ano que vem. Então já tem um calendário aí bem recheado. Pô, bastante coisa, quase uma prova por mês aí. É, exatamente, quase uma prova por mês. E aí também pretendo participar de UTMB e La Mission, que eu acho que são provas também icônicas, né, do nosso cenário nacional. Então, o calendário esse ano vai estar bombando. E qual a prova dessas, mais ou menos a mesma distância sempre? Ou tem alguma que tu vai fazer mais Todas. longa? Não, eu não pretendo esse ano aumentar volume, não tenho Uhum. pretensões assim de fazer nada fora do que está realmente no meu cronograma. A minha distância é essa de 20 quilômetros, mais ou menos, né? Que seria a distância ali Sky Race. Não pretendo subir muito, aumentar muito o volume disso. Se aparecerem algumas oportunidades ali, até faria, assim, VK de novo, sabe? Como complemento ou para poder participar, mas não me vejo fazendo distâncias maiores. Deixa eu ver o que mais você perguntou, distância? É, isso aí. Se teria alguma prova que tu ia fazer mais longa, assim, na UTMB La Não, Mission vai ficar nessa distância dos 20 também, vou né? ficar. E já, eu acho assim, La Mission já é uma prova bem pesada, né? Então eu acho Pô, que eu quero subir distância quando eu me sentir muito confortável com isso, quando meu corpo estiver aceitando muito bem isso, sabe? Que, digamos perfeito. assim, isso seja sem sofrimento. Claro que sofrimento sempre vai ter, no sentido de, né, quanto mais ali a gente quer fazer força, quer performar, vem a dor junto, mas não no sentido de que isso traga algum risco, que eu possa lesionar. E desde que eu comecei, eu sempre tive isso muito claro, assim, na minha cabeça, de que eu não queria pular etapas, sabe? Então, eu comecei realmente bem no começo, fiz muita prova de 5, muita prova de 10, eu fui subindo as distâncias ali aos poucos. E eu acredito que nessa distância ali, média, intermediária, a única prova que eu fiz maior ali foi aquela de 40 quilômetros, mas eu acho que ainda eu tenho que passar por muita coisa ali, muita prova mais curta para daí poder fazer provas maiores, sabe? Quem sabe um dia seria um sonho no momento fazer provas fora, talvez algum UTMB fora, Patagônia, Chamonix, então nem se fala, mas nessas distâncias ainda menores. Quem sabe um dia lá pensar nas maiores, mas eu acho que aí é um longo caminho de construção, sabe? Eu acho que a gente não aconselho, se tivesse que dar uma dica hoje para as pessoas também seria essa, de não pular etapas, né? Viver realmente cada distância ali, até para não se frustrar depois, ou, né, para ter longevidade no esporte. Perfeito, é muito mais importante, né, a gente aproveitar a jornada, indo devagar, escutando o nosso corpo, do que aquilo, né, aquele fogo de palha que tu vai, aumenta a Exato. distância, faz um monte de prova e aí quando vê, teu corpo não, isso não Não compensa, né, ele não respondeu, se dá conta. É, exatamente. Então, assim, ainda, às vezes as pessoas falam, nossa, mas você já tem experiência, você ainda não fez uma maratona. Não, eu nunca fiz uma maratona. Nem sei se eu queria fazer agora, sabe? Talvez uma hora essa vontade apareça, mas eu queria também estar preparada, bem preparada para isso e não pular etapas. ah, legal, é porque é aquilo, né, o nosso tempo, ele é limitado, né, não tem como a gente fazer tudo que a gente gostaria, assim, né, Exato, então, tendo essa noção de que, pô, para eu conseguir treinar um bloco para uma maratona, eu tenho que abrir mão de outras coisas, né, e aí eu vou abrir exato. mão, talvez, né, do que eu poderia estar fazendo para melhorar também no treino, por mais que a velocidade da maratona eu poderia traduzir, mas, né, a especificidade a gente perde, É assim, né, então, diferente. é isso, Exatamente. Aí a gente tem que saber do que a gente vai abrir mão, né? E saber quais brigas a gente vai estar Vai comprando, né? comprar, exato. Pô, Bruna, muito obrigado aí pela tua presença aqui. Foi muito legal o papo, conhecer mais da tua história de vida, história do trail, história nesse esporte aí que a gente ama tanto.
E eu vou deixar aqui embaixo na descrição aí o link, né, do teu Instagram, o link do canal de vocês, do YouTube. Recomendo aí que todo mundo que tá ouvindo vão lá, sigam a Bruna no Instagram e se inscreve lá no canal também deles. E o microfone é teu, se tu tem algum recado que quer dar aí pro pessoal que tá ouvindo, se querem direcionar ele para algum lugar, ou se tem alguma mensagem final para os nossos ouvintes aí, pode usar esse momento aí para isso. Eu queria mais agradecer mesmo pela oportunidade, te parabenizar também pelo teu conteúdo, pelo teu podcast, porque eu acho que é um caminho excelente, né, para também divulgar, mostrar o nosso esporte e mostrar atletas que estão também, né, vivenciando, e que amam o esporte. Eu acho que a gente está falando aqui, né, de um assunto, de um tema que é meio que uma unanimidade, que a gente está aqui porque a gente gosta. Então, só te agradecer mesmo pela oportunidade, parabenizar pelo conteúdo e convidar a galera mesmo para seguir. A gente sempre está tentando, né, manter atualizado, postando conteúdos e mostrando um pouquinho da nossa rotina. Então, para quem se identifica, segue a gente lá que a gente faz com o maior carinho. É isso aí, eu que agradeço e sigam aí as redes aí da Bruna e o canal do YouTube aí que vocês vão curtir o conteúdo lá. Valeu, obrigada. Muito obrigado por ouvir mais esse podcast. Se você curtiu, por favor, nos avalie com 5 estrelas no seu aplicativo de podcast. Isso nos ajuda muito a ser encontrado por mais pessoas que estejam procurando conteúdos como esse e contribui para o crescimento do trail no Brasil. Se quiser nos acompanhar no Instagram, é só pesquisar por Trail Tropical Podcast e nos vemos por lá. Até o próximo e se divirta nas montanhas.